Olha, todas as noites, sem exceção, tornamo-nos exploradores de um território que parece nosso, mas que, bem, que obedece a leis completamente desconhecidas. O universo dos sonhos. É verdade. É um dos grandes paradoxos, não é? É uma realidade que nós construímos, que habitamos, mas que na maior parte do tempo não compreendemos de todo. Exatamente. A nossa missão hoje é tentar decifrar um pouco desse mistério. Vamos fazer uma viagem por três perspectivas muito, muito diferentes. Certo? Começamos na Grécia Antiga, com a ideia de que os sonhos são janelas para o futuro. Depois, mergulhamos na psicologia do século XX, que os via como um mapa da nossa alma. E terminamos na neurociência moderna. Sim, que os encara como um processo biológico fundamental para a nossa sobrevivência. As nossas fontes são um manual de um adivinho grego, um artigo sobre Carl Jung e um texto de biologia do cérebro. E a grande questão, no fundo, é o que são os sonhos? Um oráculo, um terapeuta ou um mecânico? Gosto dessa formulação: oráculo, terapeuta ou mecânico. Então vamos a isso. A nossa primeira paragem é no século II, depois de Cristo. Artemidor de Daldis. Exatamente. E o que me fascina nele é que não era um filósofo a especular. Era um profissional, um técnico, um Quase adivinho. um cientista de dados da sua época. Não é? A sua obra, o Aneirocrítica, não é um ensaio poético, é um manual prático. Um guia de campo. Sim. Ele viajou, foi a festivais, a oráculos, e o que ele fazia era colecionar sonhos e os seus resultados. Perguntava o que é que sonhou e depois o que é que aconteceu. Era um trabalho empírico à sua maneira. Sem dúvida. Tentava encontrar padrões, correlações. E com um nível de detalhe, olha, há uma passagem nas fontes que me deixou perplexa. Ele analisa o que significa um homem sonhar que tem relações sexuais com a própria mãe. Essa passagem é famosa. E ele escreve algo como: atenção, este caso é complexo e multiforme. Não basta saber o que aconteceu. Os abraços, as posições, tudo isso indica resultados diferentes. É bizarramente específico, não é? Completamente. Ele continua com uma análise exaustiva sobre se a mãe estava disposta ou relutante, qual era a posição exata. E cada detalhe alterava a previsão. Se ela estava por cima, significava uma coisa para um agricultor e outra para um político. É quase obsessivo. E o que é crucial perceber aqui é o enquadramento. Exato. Para Artemidoro, este sonho não dizia absolutamente nada sobre a psicologia do sonhador. Nada sobre os seus desejos, a sua relação com a mãe, isso era irrelevante. O sonho era um presságio, uma mensagem sobre o mundo exterior. Ou seja, um sistema puramente preditivo. O sonho não era sobre o eu. E lá está. Era sobre o que vai acontecer. O intérprete era um tradutor. O sonho era uma língua estrangeira, talvez a dos deuses. Ele tinha o dicionário. Sonhar com dentes a cair podia significar perda de dinheiro. Pois, Sonhar com abelhas podia ser lucro. a interpretação dependia de regras fixas, ajustadas à profissão, ao estatuto, mas não havia espaço para a subjetividade que nós hoje associamos aos sonhos. É fascinante pensar como esta visão dominou durante séculos. Mas, claro, não durou para sempre. Nem de perto. A grande revolução acontece quase 2000 anos depois. Ok, vamos então dar esse salto do técnico de previsões da antiguidade para o explorador das profundezas da psique no século XX, Carl Jung. Isso é absolutamente monumental. E essa imersão levou a conclusões que viraram a perspectiva de Artemidor completamente do avesso. E que também o distinguiram muito do seu mentor, Freud. Sem dúvida. Porque a ideia popular, muitas vezes associada a Freud, é que os sonhos são a realização de desejos reprimidos, não é? Sim, quase sempre de natureza sexual. Jung achava isso demasiado. Limitado. Ele dizia que sim, esses sonhos existem, mas são um pequeno bairro numa cidade imensa. Ele acreditava que a psique não se ia dar ao trabalho de sonhar todas as noites só para nos dizer coisas que já sabemos, mas que não queremos admitir. Então, qual era a função geral dos sonhos para ele? Era muito mais construtiva, a restabelecer o nosso equilíbrio psicológico. Ele tem uma citação fantástica que diz que os sonhos são a verdade natural sem adornos. É uma comunicação espontânea e honesta do nosso inconsciente. Então, para Jung, o sonho não está a tentar esconder algo, mas sim a tentar revelar algo. Precisamente. Ele via a nossa consciência como sendo muitas vezes unilateral. Durante o dia podemos ser excessivamente racionais
ou demasiado focados numa coisa. E o sonho seria o contrapeso. Exato. É a parte de nós que foi negligenciada a dizer: ei, olha para mim, tu também és isto. É a natureza a tentar criar um todo, a curar uma divisão interna. E essa natureza que nos fala vem de onde? Das memórias do dia anterior? Vem de ambos, e é aqui que a teoria dele se torna realmente fascinante. Jung imaginava a psique em camadas. A mais superficial é a consciência, logo abaixo o inconsciente pessoal. As nossas memórias, experiências reprimidas, o que é nosso? Sim, mas por baixo de tudo isso, ele postulou a existência de um inconsciente coletivo. O famoso inconsciente coletivo, que é um conceito que se ouve muito, mas nem sempre se percebe bem o que é na prática. Bem, imagine-o como uma herança psicológica da humanidade. Da mesma forma que herdamos uma estrutura física, 2 braços, um coração, Jung acreditava que também herdamos uma estrutura psíquica fundamental. Composta por arquétipos. Exatamente. Padrões primordiais. A persona, que é a nossa máscara social, a sombra, o nosso lado obscuro, o self, o centro da psique. São como os modelos base da experiência humana. E os sonhos seriam o palco onde estes arquétipos ganham vida através de símbolos? Precisamente. Mas, e este é um ponto crucial, para Jung um símbolo não é um sinal com um significado fixo, como era para Artemidor. Um símbolo é vivo e tem uma dupla natureza. Como assim? Pense numa árvore, num sonho. Uma parte do seu significado, as raízes, está ligada ao nosso passado primordial, aos instintos. É a face retrospectiva. Ok, a ligação à terra, ao passado. Entendido. Mas a árvore também tem ramos, que apontam para o céu, para o futuro. Essa é a face prospectiva do símbolo. Aponta para o nosso potencial de crescimento. Para o que podemos vir a ser. Exato. Analisar o símbolo exige olhar para as raízes e para os ramos. Olhar para trás e olhar para a frente para o nosso desenvolvimento pessoal, para o que ele chamava de processo de individuação. Que é basicamente o processo de nos tornarmos a versão mais completa de nós mesmos. Lá está. Por isso, para Jung, a análise de sonhos era uma ferramenta central para o crescimento pessoal. Uma mudança de paradigma total. É uma visão incrivelmente poética e poderosa. Mas deixa-me a pensar. Enquanto a nossa psique tem estes diálogos, o que é que a máquina, o nosso cérebro, está realmente a fazer? Essa é a terceira grande viragem na nossa história. A que nos leva da psique para a biologia. E é uma citação do neurocientista Ivan Izquierdo que serve ponte perfeita. Qual é? Cada um de nós é quem é porque tem as suas próprias memórias. Uma ideia simples, mas muito profunda. Sem memória não há identidade. E é aqui que o sono entra em cena. Não como um mistério, mas como uma necessidade biológica crítica. Os estudos são unânimos. O sono e, em particular, a fase REM. Onde temos os sonhos mais vívidos. Exato. Essa fase é absolutamente crucial para a consolidação da memória. Se privarmos ratos ou humanos de sono REM, a capacidade de aprender e reter informação cai a pique. Portanto, enquanto estamos a sonhar com, sei lá, avós ou monstros, o nosso cérebro está, na verdade, a fazer um trabalho de arquivo, a arrumar a casa. É uma ótima analogia. Está a decidir o que guardar do dia que passou, o que descartar e como integrar as novas experiências na rede que já existe. E como é que o cérebro sabe quando é hora de começar este processo? Existe um relógio mestre. É um aglomerado minúsculo de neurónios no hipotálamo chamado núcleo supraquiasmático. Núcleo supraquiasmático. Que nome complicado. Basicamente é o nosso relógio biológico central. É a analogia perfeita. Ele tem o seu próprio ritmo de mais ou menos 24 horas, mas é afinado, calibrado, todos os dias pela luz solar. Quando a luz diminui, ele dá o sinal para a orquestra hormonal começar a tocar a sinfonia do sono. Ok, isto já é fascinante, mas há uma descoberta mais recente nas fontes que muda tudo. A ideia de que o número de neurónios com que nascemos era fixo. Sim, esse era o dogma, que o cérebro adulto era uma estrutura estática, mas essa ideia foi completamente deitada por terra. Hoje sabemos que existe um processo chamado neurogênese adulta. Espera aí, estás a dizer que continuamos a produzir novos neurónios na idade adulta? Eu cresci a ouvir que isso era impossível. Pois, a maioria de nós ouviu isso, mas a evidência começou a acumular-se e agora é um facto bem estabelecido. Não acontece em todo o cérebro, mas acontece em áreas muito específicas e cruciais.
Onde, por exemplo? Uma delas é o bulbo olfatório, ligado ao olfato. A outra, e esta é a mais importante para a nossa conversa, é o hipocampo. Que é a grande central da memória e da regulação emocional. Exatamente. O hipocampo é fundamental para formar novas memórias e contextualizar as nossas emoções. E todos os dias, novos neurónios nascem nesta região. O sono parece ser vital para a sobrevivência e integração destes novos neurónios. Incrível! Então, o nosso cérebro não é uma estrutura fixa, está constantemente a reconstruir-se e o sono é o principal turno de obras. É uma ótima forma de o colocar. É um processo contínuo de plasticidade e renovação. O que me leva a uma questão muito prática e, infelizmente, muito relevante. O que acontece quando perturbamos este sistema com stress crónico? Essa é a grande questão, não é? A resposta do corpo ao stress é mediada por uma hormona chamada cortisol. Em picos curtos, o cortisol é nosso amigo. Ajuda-nos a focar. Exato. O problema é quando o stress não desaparece. Quando se torna crónico, os níveis de cortisol mantêm-se persistentemente elevados. E esse excesso de cortisol ataca este sistema de renovação. Ataca-o diretamente. Níveis cronicamente elevados de cortisol são tóxicos para o hipocampo. Uma das primeiras coisas que fazem é suprimir a neurogênese. Ou seja, o stress crónico impede o nascimento de novos neurónios. Sim, e o impacto é real, é mensurável. Pessoas com condições ligadas ao stress crónico, como a depressão, frequentemente têm dificuldades de memória. Portanto, o stress não é só um sentimento, é um processo físico que está literalmente a impedir o nosso cérebro de se reparar. É ainda mais direto do que isso. As fontes destacam a consequência mais marcante. Esta supressão contínua pode levar a uma diminuição física do volume do hipocampo. A estrutura cerebral encolhe. Encolhe, literalmente. Isso é um pensamento muito sóbrio. O nosso estilo de vida está a esculpir ou a encolher fisicamente o nosso cérebro. Sim, transforma a gestão do stress e a higiene do sono numa questão de saúde cerebral estrutural tangível. Que viagem! Começamos na Grécia com o Artemidoro a usar os sonhos para prever o futuro. Saltamos para Jung, que os via como um mapa para explorar a alma. E terminamos a olhar para a biologia, a ver o cérebro como uma máquina que se repara todas as noites. São três lentes completamente diferentes. Pois são. Mas o mais curioso é que, apesar de tudo, há um fio condutor que as une. Uma convicção de que o que acontece enquanto dormimos não é tempo perdido. Que é um processo ativo e fundamental para a nossa vida acordada. Exatamente. Seja para nos preparar para o futuro, para nos equilibrar ou para consolidar a nossa identidade. Uma verdade que parece atravessar os séculos. Sem dúvida. E para deixar uma última reflexão que as fontes só sugerem. Exploramos a ligação mente-cérebro-sonhos, mas uma das fontes menciona brevemente um campo emergente, a investigação sobre a microbiota. Os trilhões de bactérias que vivem no nosso intestino. O eixo intestino-cérebro. Precisamente. Sabemos hoje que estas bactérias comunicam com o nosso cérebro, influenciam o nosso humor, a nossa cognição. E isso levanta uma questão fascinante. Pois levanta. Se o que se passa no nosso intestino pode influenciar a nossa mente consciente, até que ponto poderá estar a moldar o nosso inconsciente? Até que ponto a nossa dieta e a saúde da nossa microbiota estão a escrever o guião do teatro que a nossa mente encena todas as noites? Será que o que comemos ao jantar pode mesmo influenciar as personagens e as narrativas dos nossos sonhos? É um território novo e intrigante. A próxima grande fronteira, talvez?